A gente vai estar, nesse momento, convidando o pessoal da Federal do Paraná para estar fazendo aqui a nossa apresentação de caso. Quem vai estar conversando com a gente sobre o caso da Federal do Paraná é a Lânia Virgínia Bucelos Vaz. Ela é administradora da Universidade Federal do Paraná, tem MBA em Gestão Estratégica, especialização em Administração Universitária, em Gestão de Pessoas, e é coordenadora de Planejamento de Pessoal. E aí lida com todas essas questões as quais nos envolvem tanto, né? Antes da Lânia estar aqui com a gente, a Larissa, que vai falar aqui em nome do da CNDP, e vai estar dando alguns informes para a gente, para depois, então, a Lânia estar vindo se apresentar, e a Larissa também vem como Federal do Paraná. Bem, boa tarde a todos. Aproveitar esse momento que a gente tá reunido aqui, antes de começar a nossa apresentação em relação ao dimensionamento, passar algumas informações para vocês a respeito da Comissão Nacional dos Dirigentes de Pessoal. Bom, como eu falei na apresentação de manhã, eu assumi a coordenação este ano, né? A comissão ela sempre foi presidida pela Carmen, né, que daqui a pouco também vai falar com a gente. E já são 32, esse ano vai ocorrer o 32º encontro. Então, a comissão tem toda uma história, tem todo um trabalho desenvolvido ao longo do tempo. Então, estou nessa missão aqui de substituir a Carmen, que é uma missão bem... com toda a experiência, com tudo que a Carmen sempre representa em relação aos dirigentes de pessoal, a gente está tentando conduzir, dar continuidade ao trabalho. É claro que tem a ajuda aqui de toda uma equipe executiva, né, a diretoria executiva, né, Regina? Falar um pouquinho também sobre a Lei de Acesso à Informação, que eu acho que é um assunto que está muito novo, estamos sendo muito cobrados, a divulgação das nossas remunerações e etc. Falar um pouquinho também das relações, discutir um pouco as relações de trabalho, negociação, entrando um pouquinho no aspecto do assédio moral. Falar um pouquinho também, a gente tem a perspectiva também de falar um pouquinho expectativa de falar um pouco da Previdência Complementar, claro, e da EBSER, né, para quem tem hospital universitário, e também um dos campeões de audiência, que são as dúvidas de legislação, que a gente quer apresentar também num novo formato, mas ainda estamos trabalhando nisso para que em setembro, né, o evento ele possa acontecer. Se tudo correr bem, eu espero que ocorra, nós, enquanto comissão, nos reunimos na Universidade Federal de Minas Gerais e elaboramos um manual de normas de pessoal. Então, é um manual onde a gente tentou atualizar toda a legislação. Pegamos o manual que a Universidade Federal do Paraná tinha, a própria Federal de Minas Gerais, a Federal do Rio Grande do Norte, mais alguns manuais que a gente localizou de algumas universidades que desenvolveram esse trabalho, juntamos tudo, né, num manual só, fizemos um trabalho bem específico de olhar cada legislação, atualizar cada legislação, olhar no site, ver se aquela lei está vigente, se aquele decreto também, se aquela instrução normativa. E a gente pretende também lançar no nosso encontro nacional, e para poder disponibilizar online, que a gente sabe que também é um grande gargalo dentro das questões de gestão de pessoas. Então, basicamente, é isso, mas em breve, assim que tiver a confirmação dos convites, a gente passa a programação oficial para vocês, e para agosto também, no máximo final de julho, comecinho de agosto, já vai estar abertas as inscrições para o evento. Que mais? E aproveitando a reunião de várias universidades, né, e instituições aqui da região Sudeste, nós temos uma proposta para vocês, né, que é a de eleger um representante, né, alguém que represente a região Sudeste junto à Comissão Nacional dos Dirigentes de Pessoal, que passa a integrar, fica tendo um contato mais direto com a comissão, e que pode estar repassando informações a vocês mais efetivamente, né, com mais
tendo a questão do tamanho do nosso país, um representante que tenha facilidade mais e acesso de comunicação entre vocês. Então, eu gostaria de saber se tem algum, como é que se diz, voluntário, né, alguma instituição que se voluntarie e como assim que a gente pode fazer para escolher um representante aqui da região Sudeste. Não sei se alguém tem alguma sugestão. A outra questão que eu vou passar bem rapidamente, que eu também já falei de manhã, é que a Comissão Nacional dos Dirigentes de Pessoal agora também integra a Comissão de Políticas de Recursos Humanos, a CPRH, da Andifes. Então, é um espaço que a gente conquistou de estar discutindo com alguns com representantes, com reitores, a respeito de muitos dos assuntos que nos afligem no nosso dia a dia. Essa foi uma conquista realmente muito importante da comissão, e bem recente, por isso que estamos comentando só agora com vocês. A comissão ela deu, nós não tivemos condições de continuar muito isso, assumiu a CPRH o professor Alfredo, que é o reitor de Uberlândia, e ele realmente nos ajudou a ter essa conquista, que é poder conversar junto com os reitores todas as nossas questões que nos afligem, porque a gente tem que se fazer ouvir. E aí foi uma das oportunidades que, claro, que a gente teve e agarrou com toda certeza. E assim, temos sido ouvidos, temos feito um trabalho em conjunto, isso realmente é muito importante para nós. Bom, a princípio é isso, então eu vou passar a palavra. Deixa eu, antes só de passar a palavra para a Lânia, falar um pouquinho do trabalho de dimensionamento de pessoal técnico administrativo da Universidade Federal do Paraná. Na verdade, nós começamos assim muito antes da Lei 11.091. Nós foi em 90. Começamos a discutir em 1998. E durante entre 2008, 98 a 2002, nós desenvolvemos todo esse trabalho. A Lânia depois vai passar as etapas, mas desde lá, como a gente já tinha uma deficiência no número de pessoal, a gente já sentiu essa necessidade muito lá atrás. Eu vejo que hoje quem já está construindo um modelo de dimensionamento, que é o caso aqui da Federal Fluminense, já é também sobre a ótica da gestão de competências. Agora, com certeza, é uma etapa que a Universidade do Paraná também vai ter que olhar, apesar de eu concordar com o colega que falou hoje aqui de manhã, a questão da dificuldade de relacionar a gestão por competência ao nosso plano de carreira, ao nosso plano de cargos, que não é muito aberto, tem toda essa descrição de cargos, e a gente fala de racionalização, mas a gente sabe que ainda tem muito que trabalhar em relação a isso, e também concordo, acho que foi a Senira, que colocou que também nós, dirigentes de pessoal, temos que estar fazendo propostas, temos que estar trabalhando para que a gente também tenha isso bem mais encaminhado, bem melhor até encaminhado. Então, nós trabalhamos, vimos essa necessidade, foi um trabalho longo em relação ao dimensionamento. Temos aplicado dentro dos nossos limites, porque toda essa questão cultural, eu acho que toda a universidade tem isso, o dimensionamento ele implica realmente em grandes alterações de estrutura. E tanto da parte física quanto da parte organizacional, e sabemos o quanto nós devemos ter o cuidado de implantar tudo aquilo que a gente trabalha, mas realmente ele é um instrumento muito importante quando nós falamos de movimentação e de planejamento de pessoal na Universidade Federal do Paraná. Com certeza, o nosso dimensionamento ele é um instrumento muito importante. Ele começou, na verdade, essa ideia de dimensionamento ela começou com um grupo de servidores técnico-administrativos que realizaram um curso de especialização em gestão universitária, especificamente daí a área de gestão, na época ainda era recursos humanos, e esses servidores
foram convidados por se destacarem nesse curso e fizemos uma comissão que começou a desenvolver, de técnicos administrativos, que começou a desenvolver esse trabalho dentro da universidade. Essa comissão ela existe até hoje, né? E, assim, a gente vai atualizando, vai trabalhando, também, como a Aline, né, falou, a gente faz dimensionamento, mas a gente tem que também fazer concurso público, a gente tem que fazer capacitação, qualificação, né, a grande cobrança agora que a gente tem de mestrados e etc., dentro das nossas pró-reitorias, né? Então, mas a gente faz tudo junto e é assim mesmo e temos que dar conta. Então, mas é um trabalho que a gente vem desenvolvendo, né? Espero que vocês aí, e que também depois estamos à disposição aí para qualquer dúvida. Então, eu vou passar a palavra para a Lânia, que dela vai apresentar o trabalho técnico. Obrigada. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da nossa experiência lá do Paraná. Bom, a Larissa já fez uma introdução, né? Muita coisa nessa apresentação tem um detalhamento mais técnico. Alguns colegas de outras IFES já têm nos procurado lá em Curitiba. A gente tem recebido o pessoal, tem ido nas instituições quando convidados, para dar detalhamentos mesmo da questão mais técnica de como nós elaboramos a matriz de alocação de vagas. Bom, o estudo, então, né, foi um diagnóstico, a princípio, né, das condições, né, estruturais de dimensionamento da força de trabalho dentro da universidade. E também a gente fez um levantamento das atividades de todos os servidores, as atividades desenvolvidas em cada unidade da nossa instituição. Então, a gestão pública atual, né, necessita rever e minimizar seus procedimentos burocráticos. Um dos objetivos do dimensionamento também é rever a questão da otimização do trabalho, revendo rotinas, revendo a forma como cada unidade trabalha, né, mapeando processos, gerenciar a relação custo-benefício, né, porque muitas vezes a gente está desperdiçando talento, desperdiçando tempo, né, porque tem retrabalho, porque muitas vezes a gente não está analisando como que aquela estrutura funciona. E avaliar os seus resultados, sobretudo desenvolver o seu recurso principal, que são as pessoas. Na verdade, o papel também, o objetivo principal do dimensionamento é o desenvolvimento e a valorização do servidor na sua plenitude, né? Então, aqui a gente tem o objetivo geral, né, que é possibilitar a avaliação mais consciente dos aspectos quali e quantitativos do sistema organizacional. Aquilo que até a gente já viu pela manhã, né, tanto a Aline como a Dulce falaram sobre a questão do dimensionamento. O dimensionamento ele não tem só o viés quantitativo, porque muitas vezes se fala em mapear qual é o quantitativo de pessoas que nós precisamos, mas a gente também tem que mapear qual a capacitação que a gente tem que estar provendo para os nossos servidores, quais são os conhecimentos, as habilidades que nós temos no nosso quadro de pessoal. Então, uma questão estratégica, a Larissa já também falou que nós começamos cedo com a discussão do dimensionamento na Universidade Federal do Paraná, porque, à época, a gente tinha aquela situação, né, que muitos são novos, mas o pessoal mais antigo sabe que nós passamos por momentos que nós não tínhamos a possibilidade de reposição de quadro e, pelo contrário, tínhamos muitas exonerações, o pessoal saía por aposentadoria, falecimento, e nós não conseguíamos repor esse quantitativo de pessoal. E não tínhamos novas autorizações de vagas e foi necessário que a gente criasse um instrumento para poder otimizar o quadro que nós já tínhamos. Aqui a gente tinha, na época, né, a extinção de cargos de apoio, como motoristas, copeiros, pedreiros, ampliação da contratação e terceirização de atividades de apoio, né, a falta de uma política salarial permanente, quer dizer, também a gente tinha muita gente saindo do quadro das universidades.
E a gente se deparou com essa realidade. Então, naquela época, a gente tinha uma coordenadoria de desenvolvimento de pessoas que resolveu chamar uma comissão para tentar fazer um estudo sobre como nós poderíamos ter um instrumento de planejamento que fosse eficaz para a gente solucionar a questão de falta de pessoal, né? Então, a gente começou esse trabalho, né, de dimensionamento, de mapeamento, em 99, e onde a gente fez toda a parte acadêmica, e de 2004 a 2006 nós fizemos um mapeamento nas pró-reitorias e na parte administrativa. Aí a gente elencou uma série de dificuldades que eu acho que são comuns a todos nós aqui, né, e que apontavam o porquê que muitas vezes faltava pessoal. Não era só uma questão de não ter gente, mas muitas vezes é problema de não ter equipamentos adequados, não ter rotinas de trabalho adequadas, enfim, tudo isso também foi mapeado pelo dimensionamento. Só para fazer constar aqui, nosso trabalho, quando nós iniciamos esse trabalho na universidade, nós contamos com a consultoria do professor Antônio Beraldo, que é de Juiz de Fora. Então, toda a metodologia que nós desenvolvemos foi baseada num estudo que ele fez, né? E, em cima desse estudo, a parte acadêmica, nós desenvolvemos o nosso trabalho e, depois, daí a gente não teve a consultoria para a parte administrativa, daí nós desenvolvemos isso lá na universidade mesmo. Falar um pouquinho da metodologia, vou falar rapidamente como que nós trabalhamos. Nós iniciamos o nosso trabalho, né, com uma pesquisa de campo. Na verdade, a gente fez um levantamento de todas as informações que nós tínhamos nos nossos sistemas que pudessem apontar quantitativos. Também fizemos um trabalho de campo, onde nós entrevistamos todos os servidores técnicos administrativos e visitamos todas as unidades. Por que isso? A gente tinha uma necessidade muito grande. Naquela época, nós não tínhamos ainda a exigência legal da avaliação de desempenho, num plano de capacitação, mas nós já sentíamos a necessidade de ter informações que subsidiassem a área de gestão de pessoas para poder ter ações que fossem positivas e eficazes. Então, nós desenvolvemos a metodologia nas seguintes fases. Nós fizemos uma pesquisa de campo, levantamento de dados, estabelecimento de parâmetros, cálculo do índice variável, cálculo do quadro ideal, a revisão dos cálculos, análise e avaliação de resultados e relatório final. Na verdade, agora eu vou detalhar cada uma dessas fases. No primeiro passo, né, que foi a pesquisa de campo, o que nós fizemos? Nós fizemos a elaboração de um perfil quali-quantitativo dos servidores. Como que nós fizemos isso? Através de uma entrevista. E, nessa entrevista, a gente preenchia um instrumento quali-quantitativo que nós elaboramos, e a gente ainda contava com a questão da observação direta e indireta. Essa entrevista foi feita antes da gente entrar em qualquer unidade ou qualquer setor, nós fazíamos um trabalho de sensibilização, porque o dimensionamento dentro das universidades, as pessoas se assustam. Quando você fala em dimensionamento, elas já pensam que você vai sair tirando todo mundo de um lugar, colocando no outro. Então, as pessoas tinham muito medo. E qual foi a nossa forma de sensibilizar? Foi conversando com as pessoas, conversando com as chefias, a gente conversava com o diretor de setor, criava, primeiro, uma parceria com cada setor, conversava. Daí, no momento da entrevista, a gente percebia que as pessoas, muitas vezes, estavam muito assustadas. Eu não vou querer sair daqui, vocês vão mexer em tudo. A gente explicava que o objetivo do dimensionamento é realmente tornar a vida de todo mundo melhor e não criar pânico. Então, a gente teve que fazer, num primeiro momento, um pacto que nós não iríamos, naquele momento, mexer com ninguém. Nós queríamos, na verdade, tirar um retrato de como estava a nossa instituição
naquele momento. Então, isso foi importante. Esse pacto que, num primeiro momento, nós não estaríamos fazendo grandes mudanças sem que isso fosse discutido amplamente com os servidores e com as chefias, isso foi muito importante, porque isso nos deu acesso aos servidores. E todos os servidores foram entrevistados. E era uma entrevista que durava, às vezes, meia hora, às vezes 40 minutos. Às vezes as pessoas estavam tão ansiosas por ter alguém da área de gestão de pessoas conversando com elas, que a entrevista até demorava um pouco mais. A princípio pode parecer um exagero, mas isso trouxe uma riqueza muito grande ao trabalho. Esse preenchimento dos instrumentais quali-quantitativos também não está aqui, é detalhado, né? A gente tem passado esse detalhamento para as pessoas que têm nos procurado, mas a gente fez um formulário de entrevista, onde a gente fez a coleta de muitas informações. Na época, nós não tínhamos avaliação de desempenho, na época, nós não tínhamos assim, um plano bem estruturado de capacitação, né? E, a partir desse instrumento, a gente conseguiu fazer coleta de dados importantes. Por exemplo, quais as habilidades que os servidores têm, qual a formação que eles têm, que muitas vezes não está sendo não é inerente ao cargo deles, mas que pode agregar algum valor ao trabalho ou à instituição. Então, de certa forma, gera uma espécie de mapeamento de competências. E a observação direta e indireta. Bem, antes da gente começar esse trabalho, houve uma tentativa de fazer um dimensionamento lá na Universidade Federal do Paraná, e acho que algumas pessoas até podem ter ouvido falar que foi um dimensionamento onde as pessoas preenchiam um formulário na sua unidade e elas diziam o quantitativo de trabalho que elas faziam. Bem, isso trouxe alguns problemas, porque as pessoas, algumas vezes, elas superestimavam, outras vezes, elas deixavam de dar informações importantes. Então, por isso que a gente entendeu que esse caminho não era o ideal, pelo menos não para nosso tipo de estrutura. Então, a gente achou interessante e importante ir até o local do trabalho das pessoas, fazer entrevista naquele local e observar em que ambiente o servidor se encontrava e quais as condições de trabalho que ele realizava, quais a jornada praticada, porque a gente sabia que havia diferentes jornadas praticadas dentro da instituição. Tudo isso a gente observava e ficava registrado para uso da comissão. Aqui algumas coisas que a gente levantava, né, que naquela época eram importantes para a gente. Isso é do nosso formulário original. Hoje, provavelmente, nós não usaríamos as mesmas questões para colocar no formulário, mas, como eu disse, nós tínhamos uma ansiedade muito grande de coleta de informações, então a gente começou a coletar informações não só do dimensionamento, mas que envolviam outras áreas da gestão de pessoas, né? Então, por exemplo, a identificação do servidor, a gente conseguiu perceber que as pessoas não estavam, muitas vezes, atualizando o seu cadastro, tinha nome diferente, endereço, e a gente já aproveitou para fazer uma verificação até na questão cadastral, situação funcional, as lotações que esse servidor tinha tido na universidade, formação acadêmica do servidor, do cônjuge. A gente fez questão de levantamento de qualificação profissional. Muitas vezes o servidor tinha uma qualificação, uma outra qualificação profissional diferente daquela que ele tinha na universidade, né? Participação em atividades especiais. Isso é importante. Por exemplo, a gente não sabia, não tinha mapeado quem eram as pessoas que participavam de comissões, que participavam de elaboração de instrumentos, que estavam dispostas a ajudar em alguns projetos especiais. Aqui a gente conseguiu fazer esse levantamento também. E a avaliação de desempenho em estágio probatório. Como que estava sendo a nota média do pessoal nessa avaliação. Adicionais de insalubridade, jornada de trabalho, análise que a pessoa tinha da instituição, como ela via a universidade. A situação socioocupacional,
a gente descobriu que, né, nessa questão socioocupacional, a gente descobria, por exemplo, e os servidores acabavam abrindo questões de dificuldades financeiras, dívidas, pessoas que tinham problemas com filhos com deficiência, e que isso acabava, de alguma forma, trazendo alguma dificuldade no desempenho do trabalho. As atividades que eram desenvolvidas pelo ocupante, aqui tem um erro, não é ocupante da função, mas ocupante do cargo. A gente fez esse levantamento, a gente sentava com as pessoas e perguntava: o que vocês fazem? O que você faz aqui? Qual é a atividade que você desempenha aqui? Levantamento de dados laboratoriais, porque nós fizemos também todo o levantamento nos laboratórios, e também a observação direta e indireta. Então, aqui o levantamento de dados, a gente começou com olhar o posto de trabalho do servidor. Logo, a gente descobriu que a gente não ia ter pernas e não ia conseguir estabelecer quantitativo vinculado a posto de trabalho. O que a gente fez? A gente começou a olhar para a unidade, as unidades menores. Eu tenho lá uma coordenação de curso. Quantos servidores técnicos administrativos eu preciso ter para que aquela coordenação dê conta do seu trabalho? Então, a gente começou a olhar a unidade e foi aí que a gente conseguiu caminhar no dimensionamento. Para a gente fazer essa análise, a gente precisava de variáveis. Então, nós fizemos um grande trabalho de pesquisa, né, de todos os números que nós tínhamos na instituição, que poderiam nos dar, com certeza, dados que pudessem ser auditáveis, né, que pudessem mensurar o trabalho de uma determinada unidade. Então, nós fizemos levantamento de números acadêmicos e administrativos, nós fizemos um levantamento e estabelecemos o organograma da instituição e também documentos oficiais da instituição. Porque, muitas vezes, a gente verificava que um curso mais novo, de repente, tinha uma outra forma de fazer, diferente de um curso que já estava há mais tempo. Então, era importante a gente ter esses documentos oficiais, que é a data de criação do curso, como que ele foi criado, onde que ele estava inserido dentro do organograma, isso falando da parte acadêmica. A gente fez todo esse estudo também para a parte administrativa. Aí o passo número 3, que é o estabelecimento de parâmetros. Então, a produção de um parâmetro pode ser medida quantitativa e qualitativamente através de variáveis, que eu já falei. Em termos gerais, essa variável está ligada ao tipo da unidade organizacional e, às vezes, às atividades desenvolvidas. Então, quando a gente for um pouquinho para frente, vocês vão perceber que o que a gente fez. Na verdade, a gente chegou a a gente fez um trabalho, também participava do grupo um professor da área de estatística, que nos deu essa base da estatística para a gente trabalhar isso. Mas a gente entendeu que a gente poderia trabalhar com comparativos. Por exemplo, se eu tenho uma coordenação de curso que atende 1.000 alunos e ele precisa de um servidor, se eu tenho uma outra coordenação de curso que tem 2.000 alunos, bem simplificando muito, teria, teoricamente, que ter 2 servidores. Só que a gente sabe que a gente não pode trabalhar com uma variável única. Então, nós estabelecemos grupos de tipos de unidade, coordenações de curso, departamentos, laboratórios, direção de setores dentro da nossa estrutura, e estabelecemos quais eram as variáveis importantes para aqueles grupos, para que a gente pudesse dimensionar quantas pessoas você precisaria. Então, você descobre o número ideal para você fazer uma coordenação funcionar, estabelece as variáveis que são importantes para aquela coordenação, e assim você consegue ter numericamente um indicativo, e é importante a gente frisar que é um indicativo de quantas pessoas você vai precisar em coordenações ou departamentos semelhantes. Então, a lógica do nosso trabalho é comparativo. Você estabelece o que é o ótimo e depois você vai comparar quem está com menos, quem está com mais. Então, no caso da parte acadêmica, dos setores, nós estabelecemos 4 blocos. Então, nós estabelecemos variáveis específicas para departamentos acadêmicos, outras variáveis específicas para coordenações, para programas de pós-graduação e laboratórios.
Essa parte aqui, ela é bem, eu acho que eu vou até passar um pouquinho mais rapidamente, porque é uma parte bem mais técnica, mas a gente daí estabeleceu como que a gente calculou o índice variável, né? Que daí é aquilo que eu falei, o comparativo entre unidades, né? Que desempenham o mesmo tipo de trabalho, onde você pode observar, né? Onde você tem folga e onde você está precisando de mais gente. O cálculo do quadro ideal, que é determinado a partir das variáveis, né, estabelecidas, e daí a gente trabalha, nesse caso, a matriz trabalha com as questões estatísticas, de trabalhar com média e mediana. Aqui são os parâmetros utilizados para se calcular o índice variável das taxas, que também é mais técnico, né? Eu vou dizer que senão vai ficar muito chato aqui, a gente vai entrar muito no detalhamento, que a gente tem se colocado à disposição para quem depois quiser conhecer mais a fundo. A gente pode apresentar todo o fundamento teórico e técnico dessas fórmulas. A revisão dos cálculos. Então, foi feita pela equipe e por representantes das unidades organizacionais, sobre a simulação. Então, o que acontece? A gente validava esse trabalho. A gente ia até a unidade, conversava com o servidor, fazia o levantamento de quais as atividades que ele realizava, fazia o levantamento de quais as atividades que estavam vinculadas àquela unidade, estabelecia o organograma real, porque a gente descobriu que o nosso organograma real era muito diferente do que era o formal da instituição, né? Isso para trazer uma proposta de mudança organizacional também. E depois de conversar com as pessoas, depois de jogar isso na matriz, a gente tinha um cálculo, aí a gente voltava na unidade e conversava com a chefia, conversava com os servidores, apresentava isso e validava o trabalho. Então, e essa parte da validação é muito importante, porque é isso que vai trazer a credibilidade ao trabalho. Análise e avaliação dos resultados, né? É isso que a gente fazia. A gente fazia um relatório, né? A gente montava, então, as simulações, a gente verificava se estava correto, a gente, na verdade, você validava esses dados para que você pudesse apresentar, antes de levar ao chefe do departamento ou à equipe que foi avaliada no dimensionamento, a gente conversava muito na nossa equipe para levar a informação mais correta possível. Isso fazia parte até do próprio processo de sensibilização e de creditação do processo. E o relatório final, né, que é a apresentação dos resultados de todo o trabalho, a ser aprovado pela administração da instituição. Então, quando a gente começou com um projeto piloto, né? Fizemos num setor, apresentamos para aquele setor, apresentamos para os servidores que estavam lá lotados, e depois disso a gente foi autorizado a aplicar isso no restante da universidade. Foi um processo longo, porque nós optamos em fazer entrevista com cada servidor. Foi difícil, mas foi muito gratificante, porque a gente conseguiu trazer uma riqueza de informação muito grande para o trabalho. E, finalmente, a gente fez a apresentação disso, a gente fez um relatório final e apresentou isso à administração. Uma coisa que é importante falar também, o dimensionamento não é só o quantitativo, né? Como a gente já falou, é o qualitativo, e ele acaba não só trazendo indicação de que falta ou sobra pessoal numa determinada unidade, mas muitas vezes ele traz indicativo que você precisa mexer na estrutura. Então, ao final do trabalho, a gente fez várias observações e orientações no sentido de mudanças de rotinas de trabalho, mudanças na própria estrutura, e, às vezes, você trazer novas tecnologias, porque, muitas vezes, o que acontecia não é que faltava gente, faltava tecnologia para que a coisa funcionasse. Não é que faltava gente, é que a estrutura estava totalmente equivocada. Não é que faltava gente,
Acontece que tinha retrabalho, tinha 3 pessoas fazendo a mesma coisa. Então, nesse sentido, a gente conseguiu mudar muita coisa na instituição, e isso foi bem importante. Aqui vai entrar nas variáveis. Isso daqui tudo está no nosso site, né? Depois eu vou tentar, a Larissa vai acessar aí para a gente dar uma olhadinha como que isso ficou sistematizado para a gente, né? Também, né, a Larissa já falou, né, até citou que a Aline comentou, a gente faz isso meio assim, nos intervalos entre um trabalho e outro, porque, na verdade, a gente não tem só o dimensionamento para fazer uma série de coisas, e as pessoas que estão envolvidas nesse projeto desde o começo estão envolvidas, assim, estão trabalhando com outras coisas, não são pessoas... Tem gente que é da gestão de pessoas, tem gente que são de outras unidades, não ganham nada por isso, e elas ainda estão contribuindo para manter esse trabalho funcionando, independente das condições que muitas vezes nós temos, né? A gente precisa de um sistema unificado, a gente tem uma série de coisas que a gente ainda tem que estar correndo atrás, né, Larissa? Aqui é só um exemplo de variáveis para departamento. Quando a gente foi nos departamentos, né, nossa estrutura é departamental, quais foram as variáveis que nós descobrimos que faziam volume no trabalho, que geravam o trabalho daquela unidade, que indicavam o quantitativo de pessoas que era necessário para aquele departamento? O total de servidores docentes lotados naquele departamento, o total de turmas que é ofertada pelo departamento, o total de processos administrativos que tramitavam e o total de disciplinas ofertadas. Vocês podem falar assim, mas seria legal se tivesse mais variáveis. Claro, quanto mais variáveis você tiver, mais próximo você vai estar da realidade. Só que o que a gente acha importante, é importante registrar, é que a gente tem que ter dados que sejam auditáveis. São dados, esses dados a gente consegue extrair do nosso sistema. Talvez para outras instituições vocês tenham outros dados que também sirvam como variáveis e que são auditáveis, que no nosso caso não são. Então, cada um vai descobrir o seu tipo de variável, né? Aqui é um pouquinho, aqui na verdade é aquela questão técnica que eu falei para vocês, né? A gente apresenta um pouquinho aqui a questão de como nós fizemos os cálculos, como que a gente calculava o valor ideal, como a gente isso relacionado às variáveis que a gente identificava para cada unidade. Aí também outra fórmula, a fórmula do número ideal, né? Que é e aqui é o quadro final, a matriz final. Esse daqui é uma matriz a gente fez aqui como um exemplo. Depois, se a gente tiver o acesso à internet aqui, a gente vai conseguir ver uma real, né? Esse foi um modelo. Então, na verdade, aqui a gente coloca ali em cima vocês podem ver que estão listados a primeira coluna os departamentos. Então, todos os departamentos da universidade listados. Aí a linha A é o total de docentes daquele departamento, na linha B, o total de disciplinas, e na C, as turmas de processo. Aí a gente encontra a mediana e a média e descobre o valor ideal com base na mediana e com base na média. Tudo isso tem todo um cálculo estatístico simples, mas é um cálculo estatístico que vai estabelecer quais são os números ideais, tanto pela mediana como pela média. A mediana é a que traz o valor mais acertado, mas a média a gente trabalha no sufoco, como a gente diz, né? Um servidor dá conta, mas ele vai ter que trabalhar muito, por exemplo, aqui. A mediana, por exemplo, já dá um número mais próximo da realidade. E aqui não aparece, mas depois a gente vai mostrar, quando você tem o quadro atual. Então, a gente faz o comparativo de quantos servidores você tem naquele departamento, qual o cálculo apresentado pela mediana e qual o cálculo apresentado pela média. Aqui é um cálculo, é uma simulação para os cursos de pós-graduação, né, para as secretarias de pós-graduação. Aqui é um modelo de organograma. Como que a gente elaborou o organograma? A gente também, isso foi uma ideia que o
professor Antônio Beraldo nos deu à época e a gente achou interessante. Quando a gente ia aos locais e fazia o levantamento dos dados e identificava as pessoas que estavam trabalhando em cada unidade, nós fizemos um organograma gráfico. Então, por exemplo, aqui, para quem está habituado com a legenda, a gente tem a legenda, e depois também a gente vai mostrar isso com detalhamento, mas, por exemplo, nesse departamento, lá na secretaria do departamento, a gente tem aquela estrela, significa um chefe do departamento, aquele bonequinho azul com uma estrelinha, a estrelinha significa chefia também, é um secretário com uma chefia, e aquele bonequinho que está aborrecido, ele está em desvio de função. Nem sempre as pessoas estão aborrecidas em desvio de função, mas o dimensionamento também nos apontou onde nós tínhamos os desvios de função. Ali, por exemplo, no laboratório, a gente está vendo um bolsista, né, um aluno bolsista. No laboratório de cima, no de baixo é um estagiário. Ali no outro laboratório, que tem uma carinha que não está nem feliz, nem triste, está em licença. Ele pode estar em licença para acompanhar cônjuge, ele pode estar em licenças saúde, mas ele não está embora ele conste como um servidor daquela unidade, ele não está naquela unidade. Então, aqui, só rapidamente, um exemplo, então, do número ideal de servidores para esse departamento. Aqui, depois, é claro, o nosso sonho, né, o sonho da Larissa, que é a gente colocar isso tudo num sistema, porque, acreditem vocês, a gente faz isso tudo manualmente, né, e até hoje a gente faz a atualização do nosso trabalho manualmente. A gente não tem um sistema que, por exemplo, o servidor se movimentou do departamento 1 para o departamento 3, a gente tem que entrar lá, tirar o bonequinho do organograma do 1, botar... É tudo manual ainda. Então, o nosso sonho é colocar isso num sistema para facilitar. A gente faz isso ainda manualmente. Todas essas informações que nós coletamos nos trouxeram uma série de informações, né? E a gente pôde fazer algumas simulações de relatórios que você pode extrair do dimensionamento. Por exemplo, a questão da faixa etária, aí a gente está ainda em 2011, né? A gente, provavelmente, aqui, pouco tempo, a gente vai ver esse gráfico mudando, porque hoje a gente, com a realidade da possibilidade da reposição do técnico, né, pelo técnico referência, a gente vai ver isso mudando. Mas a gente podia ver que o nosso quadro, nos setores acadêmicos, a maioria dos nossos servidores, em 2011, estavam na faixa de 41 a 50 anos. Né? Então, a gente vê que... E é uma realidade que vai mudando. Né? A gente também fez o estudo conforme a questão do ambiente organizacional, que foi aquela novidade que veio com o PCCETAI. Então, nós mapeamos também, com o dimensionamento, a questão do ambiente organizacional. Aqui, só passando rapidamente, a gente fez várias propostas, né? A gente colocou algumas aqui, por exemplo, instituir o revezamento de atividades nas equipes de trabalho. O que significa isso? Muitas vezes a gente trabalha com unidades onde tem pico de trabalho. O servidor chega lá em janeiro, fevereiro, está mais tranquilo, mas tem outra unidade que está precisando muito de apoio. Então, o que a gente propunha? Que dentro de uma unidade, tipo um departamento, você pudesse fazer essa movimentação interna temporária, para poder dar conta do trabalho, porque nem sempre você vai ter o mesmo pico de trabalho o ano todo nas unidades. Né? Aí, visando o quê? A racionalização do trabalho, claro, você vai estar com as pessoas trabalhando, a qualificação ampla do quadro pessoal, por quê? Porque daí eu sei fazer isso, mas eu sei fazer aquele outro também do meu colega. E a realização continuada das rotinas das unidades, quer dizer, você não terá interrupção por falta de pessoal, mas do lado ali você tem uma unidade que, de repente, está com folga e poderia estar contribuindo. Uma outra proposta que a gente fez foi a institucionalização de centros administrativos laboratoriais vinculados a setores. Porque o que a gente verificava também, e isso, por exemplo, no nosso campus Palotina já funciona assim. Né? E outras unidades que têm surgido agora,
A gente tem insistido bastante a gente tem trabalhado muito para que isso mude na estrutura da instituição, mas antes tinha um técnico de laboratório por laboratório. Muitas vezes aquele técnico ele tinha condições de atender mais de um laboratório. E às vezes o outro laboratório ficava vazio e o técnico ocioso. Então, o que a gente propôs, por exemplo, foi a criação de um centro onde isso pudesse ser gerenciado, para você ter o melhor aproveitamento das competências desses técnicos. A gente fez várias propostas, muitas já foram implementadas, outras são mais difíceis, até porque nós falamos muito aqui em mudança cultural, e nós, no nosso caso, somos uma universidade centenária, a gente vai fazer aniversário agora em dezembro, né, 100 anos. Então, vocês imaginem a carga de cultura que você tem que, muitas vezes, mudar. Então, muita coisa a gente conseguiu avançar, outras coisas nem tanto, mas a gente fez algumas propostas, por exemplo, formalização de organogramas reais das unidades. A gente percebeu que o que acontecia, o que estava no estatuto estava totalmente diferente do que tinha na realidade. Implementação dos sistemas das unidades não cadastradas, facilitando localização e controle. A questão de você conseguir ter dentro do seu sistema exatamente onde o servidor está lotado. Muitas vezes, no nosso sistema interno, a gente não tinha exatamente a unidade onde ele estava, aparecia mais o setor, então a gente trabalhou muito nisso. Padronização de sinalização visual das unidades. Pode parecer bobagem, mas como nós fomos a campo, o que a gente descobriu, às vezes, né, e a Larissa trabalhou a campo também, eu trabalhei a campo, então a gente sabe como que é. Você tem que fazer a entrevista lá na unidade X, lá no Centro Politécnico. A nossa universidade tem vários campos. Aí a gente ia na unidade X, e quem disse que a gente achava a tal da unidade X, porque aquilo lá é imenso. E você ia para lá, ia para cá, passava o dia procurando a unidade para poder fazer o trabalho. Então, o que a gente sugeriu, isso foi implementado, foi uma melhor sinalização no campus das unidades, né? Aí, proposição de novos modelos de estrutura organizacional. Por que eu estou mostrando isso? É para mostrar que o dimensionamento não é só aquela matriz. E, assim, uma coisa importante, ele vai te trazer uma série de informações que vai te indicar alguns caminhos que não necessariamente você tem que mexer no seu quadro ali, mas muitas vezes você mexendo na estrutura você já resolve um problema. Então, a gente fez várias simulações de propostas de mudança de estrutura. Aí, cada universidade vai ter uma estrutura um pouco diferenciada. Então, a gente propunha, por exemplo, em alguns casos, a gente já conseguiu, algumas unidades já estão fazendo o que a gente chama de núcleo, pool de secretarias. Por exemplo, ao invés de eu ter um secretário em cada coordenação de curso de pós-graduação, a gente fez toda uma proposta. Vamos ter um pool de secretaria, vamos ter uma secretaria geral, que atenda aos vários cursos de pós-graduação. A gente não está caindo vaga do céu, né? Então, a gente vai ter que dar um jeito de se virar, por enquanto, com o que nós temos no nosso quadro. Aí a gente também coloca que o resultado do trabalho ele tem que se expressar em várias coisas. É abertura de concurso para reposição e ampliação de pessoal. Ou seja, na verdade, a partir do momento que você vai dizer assim, chega lá para a Dulce, Dulce, eu preciso de vaga, eu quero 10 vagas. Aí ela vai perguntar, por quê? Por que você precisa? Então, me convença. O dimensionamento ele vai dar uma base para você justificar o porquê que você está precisando. Se você chega lá e só fala, porque eu acho que preciso de 10 vagas, é muito mais difícil de você conseguir. A redefinição de estrutura e competência de órgãos, né, que daí passa por uma discussão muito, muito ampla dentro da instituição, porque daí você vai estar mexendo com a estrutura, né, e com competências. A democratização das relações de trabalho, o dimensionamento também tem que trazer essa questão de você trazer a conversa, o diálogo entre as unidades, entre os servidores, as pessoas entenderem o papel que cada servidor tem. Nós temos trabalhado muito, a Larissa sabe que a gente não quer que as pessoas pensem que elas estão lá para bater um carimbo, elas estão lá para aquele carimbo decide alguma coisa. Aquele carimbo, muitas vezes, define a vida de uma pessoa. Então, a gente entende que o servidor
público ele tem que retomar aquele sentido do trabalho dele. Isso é muito importante. O dimensionamento ele traz isso quando ele começa a trazer à tona quais as competências que nós temos. A definição do papel e responsabilidade das direções e chefias, melhoria das condições de trabalho, porque o dimensionamento também pode apontar que você precisa de mais tecnologia, você precisa de melhores equipamentos, você precisa de mudança na estrutura, às vezes, da sala em que o servidor está trabalhando, a racionalização dos processos de trabalhos e inovações tecnológicas. Essa questão da racionalização, a gente fez um trabalho muito legal lá na Progep, que é na nossa pró-reitoria, que é a questão da revisão das rotinas de trabalho, o que facilitou muito a nossa vida. E a remoção interna dos servidores, a gente tem usado muito o dimensionamento para isso. Então, na verdade, as considerações finais são essas, que o dimensionamento ele não é só simplesmente contar pessoas, você dizer que aqui está faltando, ali está sobrando. Na verdade, até você não pode olhar uma matriz dessas de uma forma fria, porque quando você olha que lá tem 2 servidores e está faltando um, na verdade, pode ser que não esteja faltando um servidor, talvez esteja faltando tecnologia para melhorar a condição de trabalho daqueles 2, talvez esteja faltando capacitação para aqueles servidores realizarem de uma forma melhor o seu trabalho. Então, o dimensionamento ele tem essa característica qualitativa. E esse site é o nosso site lá da Progep, né, da UFPR, onde vocês podem encontrar tudo isso que eu apresentei aqui. Né? E, na verdade, eu só queria pedir para a Larissa entrar em um dos setores aí. Esses são os setores, a gente vai entrar em um setor aí só para mostrar como que... Aqui, na verdade, nós temos uma senha de acesso interno nosso, porque esses dados são dados que a gente preserva, cada setor tem o conhecimento dos seus dados, a gente não expõe de um setor para o outro, a não ser que haja comum acordo entre os diretores, né? Então, só para vocês, eu só quero mostrar a estrutura para vocês do site em si. Aqui a gente tem o histórico, né, no setor de ciência da saúde, ali onde está em amarelo, a gente tem o histórico, que daí faz um histórico do setor, pode nas siglas. Aí embaixo a gente tem as siglas, ou seja, isso é o que está no nosso sistema, né? Então eu sei, quando eu entro no dimensionamento, que o SDCCTO é a coordenação do curso de terapia ocupacional. Aqui é o organograma, esse é o organograma real, o oficial do departamento do setor. Aqui são os vários departamentos. Então, por exemplo, aqui eu tenho o departamento de medicina, onde eu tenho ali quantos servidores estão lotados nesse departamento. Na coordenação. Quando você entra nesse... Você entrou ali na coordenação do curso. Então, quando você clica na caixinha da coordenação do curso, o que vai aparecer? Vai aparecer aqui todo o trabalho que nós fizemos de mapeamento, de atividades. Então, eu sei que o que existe ali nessa coordenação é um coordenador, né, que tem aquelas tarefas principais. E daí você tem lá assistente de administração, um bolsista e um técnico em assuntos educacionais que fazem essas atividades. Então, a gente dividiu essas atividades, né? Então, isso foi mapeado para cada unidade que nós fomos. Mas, assim, só falando rapidamente, que também já está acabando o tempo, vocês podem entrar, podem navegar essa parte interna aí dos setores, se alguém tiver interesse que a gente passe, quais são as informações que vocês podem ter acesso quando aqui, ó, a relação de servidores. Então, a gente sabe todos os servidores. Então, a gente sabe onde eles estão, quem eles são, né, qual unidade que eles estão e o que eles fazem. Daí tem a questão da satisfação. A gente fez um estudo de clima de cada unidade, né? Então, aí a gente consegue ver a satisfação que aquele setor tem com a universidade, por exemplo. Qual o nível de satisfação, qual o nível de insatisfação, né, e o que eles pensam da instituição. A gente também
a gente ensaiou um banco de talentos, né, Larissa? Quando a gente fez todo aquele mapeamento, nós mapeamos, inclusive, as competências, não as competências, mas mapeamos a qualificação dos nossos servidores. Então, por exemplo, esse banco ele está desatualizado. A gente tem feito agora um esforço para vincular isso à avaliação de desempenho, onde a gente está mapeando novamente esses dados, né? Muitos dados que a gente não teve pernas para manter atualizado. Então, por exemplo, se eu preciso de um servidor que tenha conhecimento na área de gestão de pessoas, RH, ele vai lá e busca no nosso quadro onde esses servidores estão lotados, né? Quem são eles e qual o curso que eles fizeram. Então, acho que, basicamente é isso, né? É um trabalho extenso, ele tem muita informação, né? Quando o pessoal tem ido nos procurar, lá a gente tem atendido, às vezes fica a tarde toda explicando como que a gente fez, dá detalhamento do formulário que nós utilizamos. Obviamente, quem faz agora tem e deve fazer diferente, né? A gente estava conversando até que o pessoal agora... A gente começou esse trabalho em 98, então ainda não havia a exigência legal de avaliação de desempenho, capacitação, isso veio com o PCCETAI. O pessoal que está desenvolvendo o seu dimensionamento agora já está desenvolvendo com esses programas integrados, isso que é legal. Então, isso daqui pode ser uma pista, um caminho para algumas instituições, né? E a gente coloca à disposição aqui a nossa experiência, o que a gente conseguiu construir, e espero que tenha trazido alguma luz para quem está começando esse caminho agora. Obrigada. Eu queria saber se alguém quer fazer pergunta, para a gente poder aproveitar a contribuição da Federal do Paraná. Não? Vamos seguir em frente? Então, queria agradecer muito à Federal do Paraná, na figura da Lânia e da Larissa, dizer que o trabalho que vocês fazem é um trabalho de excelência. Muito obrigada à Federal do Paraná, que com certeza vai estar enriquecendo muito as nossas vivências e o que a gente espera conseguir através dos trabalhos que a gente está realizando em cada instituição. Eu queria estar convidando agora a professora Carmen, que está terminando de colocar o material ali dela, do Ministério da Educação, que vai estar dando uma grande contribuição para a gente aqui agora. Boa tarde a todas e a todos. Muito difícil a gente falar depois que Dulce fala, porque ela dá todos os pontos chaves e eu ainda brinquei com ela, o que você falar para as universidades serve para os institutos. É só fazer a transferência. Onde ela falou universidade, é instituto. Quando a gente pensa, e o tema do evento é dimensionamento, nós que ficamos, e eu vim da ponta recentemente, a gente fica achando algumas coisas meio mágicas, outras coisas sem paciência para fazê-las, e outras a gente sem rumo para seguir. O que eu estou querendo dizer com isso? O nosso dia a dia na ponta é muito pesado. É um corre-corre que não dá tempo da gente pensar. Não dá tempo da gente projetar. E a gente fica no fazer diário sem fazer o planejamento. E a falta desse planejamento derruba a gente, joga a gente no buraco. Quando eu estou pensando no pessoal que está na ponta, né, e eu preciso demandar um serviço hoje, eu que estou do outro lado, preciso demandar um serviço, eu fico assim, coitado desse pessoal. Lá vem mais um levantamento. Lá vem mais uma demanda para anteontem. Né? Não é assim? E quando chega o pedido da gente, você fala a mesma coisa. Né? Pô, aquela chata está pedindo um monte de coisa. Será que não tem isso lá? Estou falando isso para dizer exatamente que lá como cá, falta-nos dados confiáveis. Falta-nos sistemas que nos deem suporte. Eu queria muito
apertar um botãozinho lá no meu computador e falar: agora saiu aqui toda a demanda de pessoal. Agora saiu aqui todo mundo que precisa ser capacitado. Saiu aqui todo mundo que, né, pode ocupar a chefia, saiu aqui o currículo de todo mundo. Mas não é isso que acontece. Então, no nosso dia a dia, apesar dele ser pesado, apesar dele ser sacrificante, a gente ainda faz coisa muito boa. A gente ainda faz coisa muito bonita, né? E é isso que impulsiona a gente, né? Outro dia me perguntaram: pô, você falou que ia aposentar, o que você está fazendo no MEC? Fazer o quê, né? Enquanto eu estiver aceitando desafio, eu sei que eu estou viva, né? Então, é por aí que a gente vai. Por que eu estou chamando essa minha fala de novos procedimentos? Se a gente considerar de 2006 para cá, no caso das universidades, e de 2000 para cá, no caso dos institutos, a gente vai ver que a nossa rotina virou um turbilhão de coisa para ser feita, tá? E esse turbilhão de coisa para ser feita implica em a gente repensar o nosso fazer diário e, principalmente, repensar a nossa forma de trabalhar com concurso público, tá? Para poder dar conta do que a demanda chega para nós. Eu vou desligar um pouco das universidades, embora meu cacuete ainda seja, né? Eu estou há 2 meses trabalhando na gestão de pessoas da rede dos institutos federais. Então, em algum momento eu vou titubear. E em algum momento eu vou confundir o meu fazer de ontem com o meu fazer de hoje, tá? Então, corro sempre esse risco. Então, vamos lá. A reforma que veio passando o Sistema Federal de Ensino nos últimos 10 anos é assustadora. E aí eu vou plagiar o nosso amigo Lula. Ninguém nunca na história desse país, né, fez alguma coisa na educação que mexesse com tanta coisa que estava adormecida, né? A educação é prioridade, né? A gente vê isso na televisão toda hora, né? O forte desse país, se ele quiser ser forte, ele passa pela educação. Passar pela educação, passa pela educação técnica de qualidade, né? Então, aponta hoje, né, os institutos, hoje institutos, mas que até ontem eram escolas técnicas, agrotécnicas, Cefetes, se viram reunidos numa reitoria e agora tendo que dar conta de fazer uma verticalização do ensino, trabalhar do ensino básico até a graduação, e alguns institutos já estão partindo para pós-graduação estrito e lato sensu. E essa revolução, ela não se faz, essa mudança toda, ela não se faz se não tiver gente na base que está dando esse suporte. Então, os grandes heróis dessa mudança somos nós que estamos na base, seja de universidade, seja dos institutos. Muito bem. Por que novos procedimentos? Né? A alteração substancial do fluxo de rotinas, necessárias mudanças que têm ocorrido no Sistema Federal de Educação. A gente não fala mais de educação e de ensino, tá? Isso aí já é uma coisa que eu aprendi mais recentemente, tá? Não é o Sistema mais Federal de Educação, mas o Sistema Federal de, né? A expansão das instituições federais de ensino, o REUNE, que era a referência que eu tinha até outro dia, e a constituição da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, né? Que é onde eu estou mexendo hoje. Em 2007, o Banco de Professor Equivalente, que possibilitou a reposição automática de professores. Em 2010, o quadro de referência, o Banco de Professor para a Rede Federal e o quadro de referência para a Rede Federal.
E o objetivo da constituição dos bancos e do quadro, dotar as instituições de um instrumento de gestão a fim de possibilitar a reposição automática de quadro profissional por meio de concurso público. Essa foi a grande sacada e a grande chance que as instituições estão tendo, porque na medida que faleceu na ativa, aposentou, a minha dinâmica muda. Eu tenho que estar pensando na reposição. Quem saiu vai ser reposto o mesmo cargo ou eu preciso de um outro cargo? Tá? É nesse lugar que eu preciso repor ou eu posso usar essa vaga para um outro lugar? Tá? Então, essa mudança toda e a constituição dos bancos e do quadro de referência muda completamente a forma que a gente vinha trabalhando para realizar concurso público até 2010. Tá? No caso das universidades, até um pouquinho antes, no caso do banco de professor equivalente. Não é mais necessária a autorização do Ministério do Planejamento e do MEC para realizar concurso público e para fazer nomeações. No caso de surgir uma nova vaga, podemos colocá-la em concurso, respeitados os limites definidos em cada um desses instrumentos, ou seja, mediante deliberação das instâncias competentes de cada instituição e na forma do respectivo estatuto, independentemente de prévia autorização do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação. Concursos públicos para o provimento de cargos vagos poderão ser realizados. Qual a única proibição que a gente tem agora? Período eleitoral. Concurso que já estava homologado, eu posso, homologado até a data do início do período eleitoral, eu posso continuar nomeando. Concurso que eu estou fazendo, ou que eu fiz e concluiu, só vou homologar depois, só posso nomear a partir de janeiro. Tá? Então, a única proibição hoje que as universidades têm é essa. Então, eu não dependo mais de vir uma portaria me autorizando a abrir concurso. Nada disso mais. A dinâmica é outra. O quadro de referência, eu não vou passar por ele, que eu acho que a essa altura do campeonato, todos nós já estamos com ele, né, fervendo na nossa cabeça. A Lei 11.091, que estabeleceu, portanto, a necessidade de realização de dimensionamento da força de trabalho, mas o que esse instrumento possibilita e por que guarda relação direta com a reposição de servidores e precisa estar articulado com o quadro de referência? Vamos lá. O quadro de referência não permite a realização de concurso público para a reposição de nenhum dos cargos posicionados na classe A e B do PCCETAI. E, em sua maioria, são cargos extintos ou em extinção. As atividades correspondentes aos cargos extintos ou em extinção, constantes os anexos da Lei 9.632, poderão ser objeto de execução indireta conforme vier a ser disposto em regulamento. Trata-se do que costumamos denominar de terceirização permitida em lei. Então, todos nós temos que estar atentos. Vagou um cargo da classe A, da classe B, que o quadro de referência não permite a reposição por concurso, vai lá nas atribuições, olha o que estava fazendo. Vai na lei da terceirização, verifica, é passível de terceirizar? É passível. Faça a licitação e reponha seu quadro. Qual é o inconveniente que a gente tem com isso aqui? É que, na medida que o cargo fica vago, você deixa de pagar um servidor e você não tem o recurso para fazer a terceirização. Tá? Então, o que tem que fazer agora, todo um trabalho dos RHs, é na direção de que é passível de terceirizar, aonde que nós vamos buscar o recurso, porque o recurso da verba de OCC, que é onde é possível fazer o pagamento das terceirizações, ele é um recurso definido numa matriz orçamentária. Tá? E se não tem esse aporte de recurso lá, a gente não vai conseguir fazer essa terceirização. Então, tem que ficar atento e começar a discutir com as pessoas que normalmente definem a matriz orçamentária nas várias instâncias, desde a nossa universidade ou os nossos institutos, até chegar em quem libera o recurso para nós. Fazer o controle sistemático do tempo de serviço para identificar prováveis aposentadorias dos ocupantes de cargos extintos ou em extinção.
identificar onde estão lotados esses servidores e que atividades desempenham. E identificar a que cargos essas atividades correspondem. Porque nem sempre a denominação do cargo no PCCETAI corresponde à denominação que está na Classificação Brasileira de Ocupação. Então, eu tenho que olhar as atividades para a hora que eu for licitar, eu fazer a licitação correta. Porque se eu fizer a licitação para um cargo errado, eu me lasquei. Né? Verificar se as atividades identificadas podem ser objeto de contratação indireta. Identificar se as atividades não são objeto de indicação direta. Após a análise do processo de trabalho, verificar se a sua execução pode ser ou já tem sido realizada por sistemas automatizados. Que é uma outra coisa que a gente percebe. Porque tinha um servidor que fazia aquilo sempre, e às vezes esse servidor já mais antigo e tal, ele tinha resistência a mexer com o computador, alguma coisa. Nem sempre a ausência dele vai significar uma reposição, porque às vezes já tem sistema computadorizado para fazer aquela atividade dele. Ou até para reduzir o quantitativo. Às vezes eram 3 no setor, você automatizou, passou para 1. Né? Então, isso também implica no seu dimensionamento. Se positivo, quantas pessoas são necessárias naquele ambiente, se negativo, quantas pessoas necessárias para realizá-lo. Verificar a que cargos corresponde para solicitar ao MEC a redistribuição dos códigos de vagas de cargos ativos para a recomposição do quadro. Aqui a gente tem que ter um cuidado, porque na medida em que o nosso quadro de referência está definido em quantitativos, tá? Só vale pedir ao MEC a reposição da vaga se for cargo extinto posicionado na classe C ou D. Tá? Porque se for da classe A e B, ele não tem autorização, não vai ser dada autorização. E uma vez redistribuído ou havendo vaga daquela demanda, poderá ser desencadeado concurso público. O dimensionamento da força de trabalho também é fundamental para mapear os processos de trabalho e determinar o quantitativo de servidores necessários. Nesse ponto, os gestores de recursos humanos precisam ter como definição, se possível, do seu conselho superior. Tá? Ocorrida a vacância de um servidor, seja docente ou técnico administrativo em educação, a vaga passa a integrar um banco de vacâncias da IFE e a sua alocação somente será feita após qualificação das demandas de cada unidade de trabalho. Tendo essa decisão do Conselho Superior, compactuado com o Conselho Superior da instituição, você ganha um tempinho a mais para melhor qualificar a sua demanda e melhor alocar o seu concursado. Há que se verificar... Bom, o planejamento de dimensionamento da força de trabalho, né, e o que ele tem a ver com o número de alunos, etc. Há que ser verificada qual a relação entre o número de alunos e servidores técnicos administrativos e qual a relação de servidores técnicos administrativos e cursos em que as aulas são realizadas em laboratórios ou em unidades com grande volume de laboratórios e pesquisa. Esse quantitativo, todos nós sabemos que ele é diferente. Ele não é igual para uma unidade que tem muito laboratório para uma unidade que tem pouco laboratório. Então, eu tenho que saber fazer esse equilíbrio, ter isso identificado para poder fazer a alocação correta. O que essa relação vai implicar em um maior ou menor número de demandas de servidores técnicos administrativos? E que as relações número de alunos e número de docentes significam na demanda de servidores técnicos administrativos? O dimensionamento da força de trabalho implica necessariamente reunir todas as vacâncias em um banco da instituição, no mínimo a partir do decreto 7232 de 2010, 72311 de 2010 e 72312 de 2010. Esses dois últimos aqui têm a ver com os institutos, que é o que trata do banco docente e o que trata do quadro de referência dos técnicos. Salvo engano, são de setembro de 2010. A partir desse decreto, associado ao planejamento do dimensionamento da força de trabalho, a vaga precisa deixar de ser propriedade de cada unidade, seção ou divisão, onde encontrava-se lotado o servidor que a originou,
para constituir um banco de vagas da IFE e permitir a redistribuição de novos servidores de acordo com o estudo dos processos de trabalho, das demandas institucionais e da relação aluno-servidor. Hoje pela manhã a Dulce falou assim, depois que o servidor vai, ninguém tira. Não foi isso? E nós sabemos disso. Mas se ele foi e ficou, eu não preciso botar mais. Né? Porque senão eu não vou fazer dimensionamento nunca. Né? Então eu tenho que estar atento que ali tem alguém sobrando, tá? Para não mandar mais ninguém, para poder conseguir pôr onde está faltando. Porque o nosso quadro de vagas ele é finito. A Dulce mostrou aqui hoje de manhã. Aliás, ali no decreto, os cargos da classe C são todos para os institutos. Tá? O que está previsto ali no decreto. Tá? Os cargos da classe D e E é dividido com a CESU e com a CETEC. Tá? Bom, essa é uma decisão que poderá facilitar a reposição da força de trabalho sob pena de encontrar dificuldades na alocação dos nossos concursados, por não se ter definições e argumentos técnicos para efetuar a alocação de concursados. Há que se verificar, embora seja proibido por lei, se há servidores em desvio de função. As carinhas tristes da Lânia. Nem sempre tristes. Esse problema ocorre em função das readaptações por laudo médico que podem ocorrer ou com limitação das atribuições ou pelo exercício de atividade similar. Então, se tem problema de readaptação, ou ele vai ficar fazendo atividade similar, né? Ou ele vai ficar trabalhando com limitação das atribuições. Se nenhuma duas dessas hipóteses for possível, só vai acontecer uma coisa, vai ter que aposentá-lo por invalidez. Se o readaptando foi deslocado das funções originais de seu cargo e passou a exercer outras, no momento da sua reposição, há que se ter cuidado para que não seja feito somente em razão da denominação do cargo, em detrimento das atribuições efetivamente exercidas. Como identificar o quantitativo necessário de pessoa para suprir o absenteísmo e as licenças de concessão obrigatória? Isso todo mundo já sabe. A reposição do nosso quadro ela está sendo em um número muito grande de mulheres em idade fértil. Tá? Isso significa que quanto mais eu puder pulverizar e equilibrar quantitativo de homens e mulheres no setor, menos problema eu vou ter se, por acaso, só tem 4 mulheres e as 4 resolverem ficar grávidas ao mesmo tempo, o setor fechou. Tá? Esse é um indicador que até bem pouco tempo a gente não atinava para ele. Né? Não contratava desde 1980 praticamente, as últimas levas que entraram foram a partir daí. Lá atrás tinha esse problema, nos anos 90 já não vai ter tanto. Né? Mas a partir de agora a gente tem que estar atento. Né? E as licenças de concessão obrigatória ali, que entra licença saúde, etc., nós estamos começando a ter uma população de pessoas com uma certa faixa etária em que começamos a ter os problemas. Pressão alta, né? Problema de coluna, né, Gilmar? Não pode subir e descer a escada, né? Além de ter que atender também um público obrigado por lei, que são os portadores de necessidades especiais, que também geram um outro repensar na forma de alocar os meus quantitativos. Né? Então, é outro item que a gente tem que ficar atento. O quadro de referência não criou a possibilidade de contratação pela Lei 8745, que é o sonho do Gilmar, que é o técnico substituto. Né? E aí, Gilmar, só dando um depoimento, a gente já levou essa ideia várias vezes na Andifes, no próprio MEC, no Ministério do Planejamento, né? E eles nunca levaram isso muito a sério. Mas é sonho. Quem sabe um dia a gente continua insistindo, né, Senira? Principalmente para atender a questão dos hospitais, né? O cara tira uma licença de concessão obrigatória,
é só ele para fazer um determinado tipo de exame lá no hospital, né? E não tem quem. Você vai parar o hospital, né? Aí você fica achando saídas pouco ortodoxas que sempre esbarram no Tribunal de Contas ou no Ministério Público, né? Então, se a gente pudesse normatizar isso, era algo bastante interessante. Em um processo de reposição automática de vagas previsto no banco e no quadro de referência, a possibilidade de nomeação de servidores aí em idade fértil, eu já falei, né? E o quantitativo de servidores próximos de adquirirem tempo para aposentadoria, que a gente já tem que estar verificando isto no meu dimensionamento, para ano que vem, na hora que a gente disparar e falar, você quer servidores de quais cargos? Eu já começar a pensar onde eu preciso introduzir um servidor novato para ele começar a ser treinado para ser o substituto daquele lá que está em tempos de aposentar. Né? Tem algumas áreas que a gente fica pensando, o dia que o Bosco sair, o que eu vou fazer? Né? O Bosco é o servidor lá do departamento pessoal que puxava a base de dados para mim. Mas a gente não tem uns servidores assim que você fala, meu Deus do céu, se sair dali, o que eu vou fazer? Né? Se aposentar, o que eu vou fazer? Porque esse intervalo de tempo que a gente ficou sem realizar concurso, ele não permitiu fazer esse rito da passagem de um antigo treinando um novo. E a grande falha que a gente percebe no nosso fazer diário é que a gente não tem tempo de fazer as manualizações, as rotinas de trabalho, de deixar escrito para quem chega o que é que ele vai poder ter um roteiro e poder tramitar minimamente ali para dar conta do serviço. Né? Lembrando que o Código de Ética e a Lei 812 sempre fala em ter manuais de procedimentos. E a gente nunca tem tempo de fazer isso. O RH diz que hoje já não pode falar mais assim, né? A gestão de pessoas, né? Não deve apenas realizar concursos públicos para reposições automáticas em detrimento de outras atividades também importantes, como programas de capacitação, qualificação, avaliação de desempenho, estágio probatório, qualidade de vida e outros de sua responsabilidade e competência. Então, por isso que eu faço a pergunta lá no início. O meu fazer diário está sendo alterado todo dia. O PL a lei, o projeto de lei que criava cargos, virou lei e foi publicado dia 26 de junho. Né? A partir dali, nós estamos no maior sufoco para tentar pensar os cargos que nós vamos distribuir, quando distribuir, tá? E qual o quantitativo necessário. E aí, tem que ter, plagiando a Dulce hoje de manhã, um bom planejamento. Tá? E quem não tem essa dimensão, quem não está pensando nisso, corre o risco de ser atropelado por algumas perguntas que eu tive que fazer na CETEC. Tá? Qual o concurso que você tem? Qual a data que foi publicado? Qual a data que foi homologado? Tem saldo de servidor homologado? Você tem demanda para esse cargo? Me responda isso, que se eu tiver código de vaga, eu libero para você salvar concurso. Salvamos, se vocês virem o Diário Oficial aí de uns dias para trás, nós estamos salvando um monte de concurso que estava em véspera de vencer, tá? No caso da CETEC. E só não conseguimos liberar aquilo que a gente não tinha código de vaga. Tá? Para isso, a gente depende da Lei 12.677, e aí ainda a gente depende do start do Ministério do Planejamento para nós, para a gente repassar. Tá? Voltando um pouquinho para a CETEC, um pouquinho mais, na documentação que eu achei, nos pactos firmados, nos acordos de meta firmados com os institutos, eu achei uma relação de, para cada 1.200 alunos, 60 docentes e 45 técnicos. Tá? Então, essa é a relação que a gente está trabalhando para ver o que a gente já fez de aporte de vagas para os institutos, o que ainda falta
para cumprir essa relação. Tá? Se vocês... Quantos aqui conhecem... Tem quantos aqui de instituto? Tá. Então, tem poucos. Eu ia perguntar exatamente se vocês conhecem o termo de acordo de metas que foi firmado. Não? Então, procurem com o seu diretor, e lá no, salvo engano, item 10, vai dizer que todos são responsáveis por manter os sistemas CIMEC, ETEC e Companhia Limitada e os demais sistemas que o governo usa atualizados. Tá? Qual é a dificuldade? E aí eu vou voltar um pouco de todas as falas aqui eu ouvi de manhã. Não tem sistema, não tem sistema, não tem sistema. Qual é a dificuldade nossa? Tá? O lugar onde faz a folha de pagamento deveria ter a informação atualizadésima, que é o CIAP. Tá? Mas eu já fui da ponta e a gente sabe que o nosso servidor, quando está lá com 10 processos para incluir no último dia, que está fechando a folha de pagamento, ele tem que incluir servidor que foi nomeado e tomou posse. O que ele faz? Ele inclui os dados básicos que vão gerar o pagamento. E aqueles dados que não geram o pagamento, ele fala, depois eu lanço, deixa eu salvar a folha de pagamento. Aí, endereço não é atualizado, né? Se houve remoção e se a remoção não implicou em nenhuma alteração financeira, ele não lança a remoção, tá? Então, manter o CIAP atualizado é fundamental na hora que a gente precisa baixar uma base de dados, né? Dia desse, a gente estava numa mesa, né, Senira? E alguém falou assim, esse dado aqui está esquisito, porque ao invés de comandar o percentual da capacitação ou da qualificação para o servidor, pagou com valor informado. Valor informado não me remete para eu saber qual a capacitação ou a qualificação aquele servidor possui. E isso, numa mesa de negociação, é terrível, tanto para a FASUBRA quanto para nós. Porque você não tem com base, uma base para você, correta, para você falar, não, aqui, se der um ganho financeiro assim assado, vai dar um impacto X. Né? Então, mantenham os sistemas atualizados, o CIMEC, tá? Que é o sistema onde tudo que é pactuado é lançado lá dentro, quem lida com o CIMEC sabe disso, e o governo tem feito todo o controle do que ele já distribuiu de aporte para as universidades e os institutos por meio do CIMEC. Então, se você olhar lá, dado de concurso, quanto que já colocou, qual era a previsão de docente, de técnico para cada um, tá? Está lá no CIMEC. Então, mantenham os dados atualizados. E, na medida do possível, tentem deixar no seu setor de trabalho de gestão de pessoas a cópia do pacto, tá? A cópia do termo de acordo de metas, para você ter ideia do que está sendo pactuado, de docente, de técnico. Tá? Tem que fazer isso. Tá? Procurem ler esses instrumentos. Bom, cargos da classe E, quais são os problemas que a gente tem para realizar concurso? Tá? E isso eu venho repetindo sempre. Né? Cargos da classe E registro no Conselho Fiscalizador da Profissão. Alguns conselhos estão requerendo a lista dos ocupantes de determinados cargos e verificando se estão com a situação regularizada. E aí começa a ficar te questionando, porque se ele não está com a situação regularizada no conselho, ele não podia ter tomado posse. Tá? Aí é mais um problema para a gente gerenciar dentro do RH. Tá? Curso de Ciência da Informação versus Conselho de Biblioteconomia. Conselho de Biblioteconomia não registra o diploma do curso de Ciência da Informação. O que é que está lá no requisito de ingresso para esse cargo? Bibliotecário, Ciência da Informação ou curso de Biblioteconomia.
Se passar no seu concurso o cara que é formado em ciência da informação, ele não tem o registro no Conselho de Biblioteconomia. E aí o que você faz? Tá lá na lei. Você opta por colocar um só registro no Conselho, porque se não tiver... cargo de coreógrafo, curso superior de dança não incluído no rol de profissionais que podem concorrer a esse cargo. Quando você fala assim, quero contratar um coreógrafo, a primeira imagem que vem na cabeça da gente é um cara formado em dança, né? E dança não está incluído nesse rol, precisa ser acertado, tem dado embargo de concurso, tá? Nível de escolaridade, técnico profissionalizante versus curso superior, técnico de contabilidade, contador, técnico de laboratório versus biólogo ou químico. Segundo a nota técnica da RCRH, enquanto a Lei 11.091 não for alterada, não é possível dar posse a candidato a uma vaga, por exemplo, de cargo de técnico de contabilidade, que não possua o curso profissionalizante em nível médio de técnico de contabilidade, mas possua diploma de nível superior de ciências contábeis. Várias demandas judiciais, favoráveis e desfavoráveis aos candidatos. Tá? Então, tem hora que ganha, tem hora que não. Tá? E isso é uma coisa que você não consegue, né, fazer. Está na lei, a exigência, não tem como. Concurso público e seleção pública. O que é necessário para iniciar o procedimento de realização de um concurso ou de seleção pública? Pode passar. Para a reposição de vaga do quadro efetivo, técnico administrativo em educação, vagas permitidas no quadro de referência. Para docente efetivo, espaço no banco e código de vaga. Professor substituto, vaga decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria e afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória. Nomeação para ocupar cargo de direção de reitor, vice-reitor, pró-reitor e diretor de campus. Então, no caso de docente, para essas situações, você pode disparar o processo seletivo. Professor temporário, apenas para suprir as demandas decorrentes da expansão das instituições federais de ensino, respeitados os limites e as condições fixadas em ato conjunto do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e da Educação. Vocês acompanham esses quantitativos? Porque, se vocês não acompanham esses quantitativos, vocês correm o risco de disparar um processo seletivo ou um concurso sem a contrapartida, e aí depois você não conseguir nomear. Então, tem que ter sempre essa verificação. Tá? Isso é função, assim, de manhã, de tarde, de noite do RH, acompanhar esses quantitativos para não abrir um concurso sem a vaga indicada. Concurso público, processo de seleção de natureza competitiva, aberta ao público em geral para o provimento de cargo público em caráter efetivo, cujas regras serão definidas no edital. Chama atenção aqui, gente, cuidado com a elaboração dos editais. Numa linguagem bem simples, a gente diz, o edital faz lei entre as partes. Então, se eu coloco alguma coisa errada no edital e publico, vai dar um trabalhão para poder desfazer aquilo que saiu, se eu fiz errado. Tá? Então, leiam sempre o edital, confiram sempre. Eu já peguei edital de concurso para uma determinada categoria, que o requisito de ingresso é a 8ª série, e o requisito de ingresso que foi colocado no edital foi 2º grau, ensino médio completo. Tá? Essa pessoa simplesmente vai deixar de ter o incentivo à qualificação. Porque, se o requisito de ingresso colocado no edital foi o ensino médio, e se o requisito era a 8ª série, se ela tivesse o 2º grau, ela teria o direito, o incentivo à qualificação. Como o requisito mudou, né, além do que pode dar ação judicial, porque se alguém conhecer o rol dos requisitos de ingresso para os cargos, ele pode embargar. Tá? Então, tem que ter muito cuidado com isso. E só enquanto eu estou lembrando, eu já vi, e isso em várias situações, termo de posse que não qualifica e deixa identificado com clareza quem é que está tomando posse. Tá? Não, tá?
posse do fulano de tal, identidade tal. Não põe CPF, não diz se ele apresentou os documentos de praxe, não diz se ele está apto no laudo médico, não diz nada disso. Esse é um prato cheio para chegar um auditor e começar a criar caso, né? Então, tem que ter cuidado. Me parece que na página do Ministério do Planejamento, lá da SRH, da CEGEP, tem modelo de termo de posse, tá? Salvo engano. Tá? Então, seria interessante dar uma olhada nisso. Seleção pública, aqui eu fiz só a diferença de um para o outro, né? A seleção pública é um processo mais rápido, né? Mais ligeiro e para atender as necessidades temporárias. O concurso público é para cargo definitivo. O cara vai entrar e pode ficar até aposentar. O artigo 10 do Decreto 6944/2009 estabelece que é competência do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão autorizar a realização de concurso público nos órgãos e entidades da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional e decidir sobre o provimento de cargos e empregos públicos, bem como expedir os atos complementares necessários para este fim. Plenamente verdadeiro, exceto no caso das universidades e dos institutos, porque o banco de professor equivalente e o quadro de referência não precisa mais de autorização para promover os concursos. O que a gente tem observado? Que tem gente com vaga desocupada no seu quadro sem preencher, tá? Esperando vir não sei o quê para poder ocupar aquele cargo. E, às vezes, com o concurso perdendo a validade. Para mim, essa hipótese só é verdadeira se ele estiver fazendo um estudo detalhado da força de trabalho e que ele não queira queimar aquela vaga numa situação que ele está achando que ali não é necessário. Tá? Mas isso pode justificar com uma vaga, com duas, mas não com 50, com 100. Né? Porque aí a gente começa a avaliar que a pessoa está passando batido nesse gerenciamento desses quantitativos. Ou então tem uma política muito bem traçada na instituição para realizar os concursos com parcimônia. É uma outra hipótese. Estou falando isso aqui que é para a gente não ser atropelado depois. Tá? Ah, aqui, você não está precisando, não? Tem gente que está, me dá sua vaga aqui. Informações gerais. Aquelas informações que eu acho que todo mundo sabe, o concurso pode ser de provas e títulos, você pode fazer se achar que deve e que é necessário, inclusive é uma hipótese interessante, ao invés de você dar uma prova eminentemente teórica, você fazer uma mesclagem ou uma prova somente prática, para avaliar a questão da experiência, inclusive, né, porque a experiência é outro item que tem dado embargo de edital de concurso. Então, ao invés de você colocar requisito de ingresso, isso mais experiência de tantos meses, ou de um ano, ou o que for, você coloca a prova prática e tenta elaborar a prova prática, compor a banca para elaborar uma prova prática que avalie a experiência da pessoa. Né? Então, você pode suprir o requisito de experiência por meio de uma prova prática. Né? Você vai evitar, inclusive, aquele cara que é o concurseiro, que faz qualquer concurso, faz o que tem menor requisito, mas que na hora que ele passa colocado em primeiro lugar, não é ele que vai ficar trabalhando ali, porque ele se recusa a fazer, às vezes, a atividade do nível do cargo. Então, colocando na prova prática, você tem mais chance de melhor selecionar esse candidato. Validade dos concursos de até 1 ano, prorrogável por igual período. Gente, não deixem, se tem chance de nomear novos candidatos, não deixe o concurso perder a validade. Tá? Antes de perder a validade, antes de completar 1 ano, prorroga. Já falei ali, prescinde de autorização para o concurso público e para o provimento de cargo docente e contratação de substituto, observado o limite de cada universidade. Gente, isso é sério. Tanto os institutos quanto as universidades têm publicado um ato do ministro dizendo qual é o quantitativo de professor substituto que ele pode praticar. Tem gente que sai fazendo concurso para substituto assim, ó, e esquece que ele tem quantitativo, que ele tem limite. A inscrição no concurso
Não é qualquer valor, tem definição em lei de quanto que é o percentual, tá? O artigo 15 do Decreto 6944 de 2009. É o anexo do decreto que limita o quantitativo de homologações que você pode ter em função do quantitativo de vagas. A nomeação ou contratação obedecerá rigorosamente à ordem de classificação de concurso público. As pessoas portadoras de deficiência, todo mundo sabe disso, elas são classificadas em quantitativo à parte, no limite das vagas separadas para tal fim. O que é a definição de edital e quais as informações que deve conter um edital, que está bem delineado lá na Lei 6944. A fundamentação legal toda de tudo que eu estou falando está listada aqui, então é importante, porque vocês podem buscar quando for necessário. Lembrem-se que, eventualmente, pode sair alguma nota técnica do Ministério do Planejamento que pode alterar isso, lembrando sempre que a competência para normatizar na área de pessoal é do Ministério do Planejamento.